Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tem alguém aí? Boa noite. Bom retorno para todos nós. Passou rapidinho, né? O recesso foi muito rápido. E a expectativa? Como está a expectativa para o 8º período? Certinho? Bom, nesse período nós teremos a disciplina de toxicologia, né? Então, ela é muito voltada para a área clínica, principalmente porque nós temos aula prática, né? Então, vocês vão ver aí que nós temos essa aula teórica na terça-feira, né? Às 19 horas. E nós temos os 2 últimos horários da sexta-feira, até as 10h30 da noite, nos 2 últimos tempos de aula prática. Então, teremos a parte teórica, aqui ainda, né? De forma virtual, pelo Zoom. E teremos a toxicologia prática nos 2 últimos horários da sexta-feira. Ok? Uma coisa que vocês vão observar na prática aí apesar de a disciplina não se chamar toxicologia clínica, né? Mas a disciplina ela é voltada para análises clínicas toxicológicas, né? Então, faremos as práticas nas sextas-feiras com fluidos corporais, com sangue, para identificação, né? Eu não sei se a Lidiane comentou com vocês, mas está em andamento uma parceria com a Polícia Civil aqui de Manhuaçu, para que alguns alunos participem de um projeto de extensão lá no laboratório de toxicologia, identificação de drogas, a parte forense, né? A toxicologia é muito utilizada nessa análise forense, tanto na identificação de drogas de abuso, né, cocaína, heroína, a partir de testes rápidos, colorimétricos, quanto também devido à necessidade de avaliar, né, clinicamente pacientes, né, intoxicação, suicídio, envenenamento. Existe essa necessidade, tanto forense, né, de fazer isso aí às vezes em cadáver, né, pós-morte, ou também em pacientes que dão entrada em um hospital com intoxicações, com envenenamentos, né? Então nós vamos estudar a toxicologia ambiental, a toxicologia clínica, a toxicologia forense, a toxicologia ocupacional, que é aquela que se dedica a estudar essas intoxicações nos ambientes de trabalho relacionados à atividade profissional, né? Muito comum aí com quem trabalha com substâncias químicas, mineradores, né? Algumas profissões estão mais expostos aos riscos toxicológicos, que são riscos químicos, né? Nós temos aí os riscos químicos, físicos, biológicos, né? E os toxicológicos são originários de substâncias químicas, da presença de substâncias químicas nos ambientes, ok? Essas substâncias químicas podem gerar intoxicação de forma involuntária, como também de forma voluntária, como o autoextermínio, como o abuso de drogas, ok? Beleza? Bom, hoje nós ainda não temos unidade no SAGA. Vocês devem ter observado que ainda está em desenvolvimento, né? A formatação do SAGA para esse período, do AVA, com as unidades do SAGA. Então, como a gente ainda não tem, nossa aula de hoje é uma aula introdutória. E na próxima aula eu apresento para vocês aí já cronogramas, calendários, né, programação, mas principalmente do que a disciplina trata, né?
mas nos encontraremos já nessa sexta-feira na aula prática, ok? Para a gente discutir aí os aspectos práticos da disciplina, para a gente trabalhar no laboratório, ok? Vou colocar o slide aqui para vocês. Como eu disse, é só a introdução, né? Vamos iniciar a nossa disciplina. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem alguma dúvida, algum questionamento com relação ao período, metodologia, uma coisa que às vezes eu possa responder, né? Muitas perguntas eu não tenho como responder, mas dependendo do teor da dúvida, a gente consegue dar um esclarecimento. Se alguma dúvida com relação ao funcionamento do semestre, já receberam aí as informações, como que está fluindo? Bem? Bom, logo nessa foto inicial aqui, olha só, vocês podem ver aí, ó, fumaça, né, de rejeitos industriais, cannabis, drogas de abuso, né, ó, cigarro, bebida alcoólica, escapamento aí do carro, monóxido de carbono principalmente, né, que tem um animal peçonhento, droga de abuso, substâncias químicas, medicamento, fungos, substâncias químicas aqui radioativas, inflamáveis, outra droga de abuso e outro animal peçonhento, venenoso. Tudo isso é estudado aí, né, na toxicologia. Não somente o que nos diz mais respeito, né, que são as drogas de abuso, os medicamentos, mas também a gente estuda de maneira geral essa parte ambiental, essa parte de animais também aí que podem ser responsáveis por quadros. Nós temos vários estudos, várias estatísticas que mostram os quadros de intoxicação, principalmente domiciliar, né, com medicamentos, que são os grandes responsáveis, produtos de limpeza, crianças que se intoxicam, né, tomam, ingerem produtos de limpeza, medicamentos. Existem estatísticas bastante relevantes com relação a esse tipo de problema no país e no mundo como um todo, né? Falaremos dela. Temos o Sintox, que é um número de telefone que a gente pode ligar para pedir informações sobre intoxicações, qual conduta, né, deve ser seguida em cada caso. Bom, vamos trabalhar um pouco com o conceito, né, na nossa aula de hoje. Toxicologia é a ciência que estuda efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas, né, esses produtos tóxicos são substâncias químicas que interagem com o organismo em condições específicas de exposição, gerando efeitos tóxicos que podem ir desde uma simples irritação nos olhos, como gases, até um dano hepático ou renal e até a morte, né? Como o fígado e os rins são importantes órgãos de metabolismo e excreção aí no corpo, são aqueles que mais são afetados, né? O fígado principalmente. Quadros agudos, quadros crônicos de intoxicação, eles demonstram alterações renais devido à sobrecarga renal pelo metabolismo dessas substâncias que são tóxicas, né? Existe uma sobrecarga dos hepatócitos, que são responsáveis pela metabolização dessas substâncias tóxicas, e assim nós teremos alterações laboratoriais nos exames, né? Como de TGO, de TGP, das enzimas hepáticas, né? Então, TGO, TGP são aquelas que vão inicialmente identificar uma sobrecarga renal, uma hepatotoxicidade, ok?
O agente tóxico ou toxicante é a entidade, a substância química capaz de causar esse dano a um sistema biológico, alterando as suas funções, alguma função específica ou diversas, né? E podendo aí, às vezes, levá-lo à morte sob certas condições de exposição. Claro que isso tem a ver com a exposição, tem a ver com a concentração, a quantidade da substância e tem a ver com o tempo de exposição, né? Então, são parâmetros que devem ser observados. O tempo de exposição, a quantidade da substância que foi inalada, ingerida, né? Se é uma intoxicação aguda, se é uma intoxicação crônica, resultante de uma exposição prolongada, né? Às vezes, pequenas doses em uma exposição prolongada vai levar a um dano irreversível até a morte. E às vezes, uma intoxicação aguda de uma grande quantidade da substância num curto espaço de tempo leva também às overdoses, né, à morte aí por intoxicação, né? Veneno é o termo aí que a gente utiliza para as substâncias químicas ou mistura delas que provoca intoxicação e até mesmo a morte em doses baixas, consideravelmente baixas. Ok? Isso diferencia o veneno de diversas substâncias, até mesmo dos medicamentos, porque eu estou falando aqui de doses, né? Então, o veneno é aquele que mata em doses pequenas. Então, nós temos o conhecimento de alguns, foram muito utilizados no passado, né? A história é cheia de eventos, de situações envolvendo envenenamento e produtos naturais, né? Plantas que são tóxicas. E vem aquela velha frase que a gente conhece lá do Paracelso, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ok? E tem aquele ditado popular também, né? Os melhores perfumes e os maiores venenos estão nos menores frascos, né? O veneno é sempre uma substância química que pode ser proveniente aí de animais, de plantas, ou são minerais também. Nos animais, e também nos vegetais, né, existe uma função de autodefesa. Então, no animal, ele utiliza como para se defender e para predação, para caçar outros animais, como as cobras. E nas plantas, normalmente, é uma defesa contra a predação também, contra herbívoros, né? Para que não comam as folhas ali. Então, o mais comum, os venenos mais comuns, né? Os de planta, as plantas tóxicas e os animais peçonhentos. Caráter quantitativo do toxicante, por exemplo, cloreto de vinila, potente hepatotóxico em doses elevadas, carcinogênico em doses baixas e desprovido de efeito nocivo em doses muito baixas. Então, pequenas doses em exposição prolongada leva a desenvolvimento de câncer hepático. Grandes quantidades, né, doses elevadas, levam à hepatotoxicidade. Então, é importante identificar o tipo da intoxicação e o tipo do problema causado. As exposições prolongadas a pequenas doses normalmente levam ao câncer, a um problema aí de falência de órgãos, e as concentrações elevadas, né, como nós temos aí as overdoses, nós temos muitas vezes aí a hepatotoxicidade, urticárias, né, na pele aí, demonstrando intoxicação, né, convulsão e morte. Ok? Caráter qualitativo do toxicante. Então, o caráter quantitativo é a quantidade. O caráter qualitativo é o tipo, a classe da substância que é utilizada ali.
que está sendo apresentada como veneno, como agente toxicante, né? Uma substância que seja nociva para uma ou mais espécies pode ser desprovida de efeitos nocivos para outra. Nós temos, por exemplo, aí animais que não sofrem nenhum tipo de dano com picadas de cobra, picadas de escorpião, né? Como gambá com escorpião. E justamente porque eles têm uma defesa natural contra isso, né? Substâncias depende do organismo. Então, alguns organismos vivos são providos de um mecanismo de defesa por não terem receptores, né? As afinidades químicas ali com o veneno. Com isso, não vai ter efeito nocivo. Por exemplo, o tetacloreto de carbono é hepatotóxico para diversas espécies, principalmente mamíferos como o homem, mas para frangos não produz grandes complicações. Droga, toda substância capaz de modificar ou explorar o sistema fisiológico ou o estado patológico utilizada com ou sem a intenção de benefício do organismo receptor. Então, a droga, nós podemos utilizá-la como medicamento, ela pode ser usada como droga de abuso para, né, ação, efeito recreacional, que como a gente diz, né? Mas pode ser usada com ou sem a intenção, tá? De um benefício, né? Fármaco já vai ser aquela substância que é uma droga, né? Mas que tem estrutura química definida, modifica e explora o sistema fisiológico ou algum estado patológico em benefício do organismo, e o fármaco é sempre utilizado com a intenção de causar benefício ao organismo receptor. Ok? O fármaco já é utilizado com a função de beneficiar o usuário. Antídoto é o agente capaz de antagonizar os efeitos tóxicos das substâncias. Então, o antígeno ele é usado para anular o efeito tóxico. Ok? Toxicidade é o termo utilizado aí para definir a capacidade de um agente tóxico produzir injúrias nos sistemas biológicos por interações físico-químicas. Tudo é por interação físico-química. Eu preciso de ter uma afinidade físico-química com receptores específicos para causar toxicidade. Então, é hepatotóxico, que tem afinidades ali sobrecarregando as células hepáticas. Nefrotóxico, né? Neurotóxico, ok? Cardiotóxico. Dizer que uma substância possui toxicidade elevada é relativo, pois depende da exposição do agente tóxico, idade, gênero, carga genética do indivíduo, dieta, estado de saúde. Então, a questão do caráter qualitativo, ele é igual à mesma droga. A mesma droga pode gerar intoxicação em uma pessoa e não gerar em outra, como as reações de hipersensibilidade, né? Acontecem de uma maneira muito individual. Agora, a quantidade, que é o caráter quantitativo, já pode definir uma questão um pouco mais, um efeito um pouco mais padronizado nos indivíduos, ok? As pequenas doses às vezes não causam dano, mas as grandes doses, né? Tem a janela terapêutica que a gente sabe, né? A partir de uma certa concentração, nós temos o efeito tóxico e até mesmo a morte, né? Ok? Risco e toxicidade. Risco é a probabilidade estatística de uma substância química provocar efeitos nocivos. Ok? A gente conhece o risco conhecendo as substâncias, né? Então, nós conhecemos o risco de diversas substâncias. Nós, enquanto estamos trabalhando no laboratório, por exemplo, com solventes orgânicos, né? Nós sabemos o risco da exposição àquelas substâncias, que são voláteis. Então, a gente trabalha em capela, né? Sendo assim, uma substância pode apresentar alta toxicidade e baixo risco de causar intoxicação naquelas condições em que ela é utilizada.
Intoxicação é a manifestação dos efeitos tóxicos no organismo vivo. Pode ser evidenciada através de sinais ou sintomas, como convulsão, dor de cabeça, ardência nos olhos, urticária, né, na pele. Ou, às vezes, não é tão clinicamente visível em termos de sintomatologia, mas através de exames laboratoriais a gente identifica, como, por exemplo, aí eu disse, o TGO e o TGP hepático, né? Identificando hepatotoxicidade. Xenobiótico, xeno de externo, né? De estrangeiro, são substâncias químicas externas ao corpo, estranhas ao corpo, que causam efeitos tóxicos, como chumbo, mercúrio, poluentes atmosféricos, desde que não possuem papel fisiológico conhecido. Né? Então, se ele não faz parte de nada no organismo, como mercúrio e chumbo, ele é xenobiótico. Ok? A DL50 nós já vimos, né? Inclusive período passado no controle de qualidade, nós fizemos disciplina de controle de qualidade. Lá em bioteriza eu falei de DL50. É um teste que é realizado em bioterismo com animais, né? Que é a dose de uma substância química que provoca a morte de 50% dos indivíduos testados aí, de um grupo de animais da mesma espécie, administrado pela mesma via. Okay? Aquela concentração que mata 50% dos indivíduos, ela é definida como a DL50. DL, dose letal, de 50% dos indivíduos que foram testados. Beleza? Alguma dúvida até agora? Tá tudo ok? Tudo em ordem, pessoal? Sem dúvidas? Ninguém quer falar nada, não? Joia? Toxicocinética. A área da toxicologia que estuda o deslocamento de um agente tóxico dentro de um organismo exposto. A toxicocinética é farmacocinética, só que de substâncias tóxicas, né? Raciocínio semelhante. Nós temos uma distribuição, deslocamento dentro do organismo e é estudado pela toxicocinética, como de um medicamento é estudado pela farmacocinética. Envolvendo os mesmos parâmetros farmacocinéticos, aqui considerados como parâmetros toxicocinéticos, como absorção, distribuição, metabolização e excreção. São os mesmos parâmetros farmacocinéticos, né? Transferência do agente tóxico do seu sítio de exposição. Essa aqui, pessoal, é a absorção, né? Transferência do agente tóxico do seu sítio de exposição para a circulação sistêmica através da membrana biológica. É a absorção. Principais vias para toxicologia aí, para ingestão, aí, vias de administração de drogas, vamos dizer assim. São as mesmas vias de administração de fármacos, né? Então, as vias de administração de substâncias tóxicas são as mesmas que nós utilizamos para fármacos, como a respiratória, né, por inalação, digestiva ou digestória, a partir da ingestão, dérmica e transdérmica através da pele. Quanto maior a área de contato, quanto maior a extensão da área de contato, maior é a absorção, maiores são os efeitos, né? Maiores são os efeitos tóxicos da substância no organismo. A via respiratória, muito comum aí para toxicologia ocupacional, porque os vapores gerados nas indústrias, né, as substâncias químicas utilizadas aí em limpeza, em reações químicas, a ambiental, né, a via respiratória é aquela muito afetada por emissão de gases, por exemplo, de escapamento de carro, chaminés de indústrias.
e social por causa das drogas de abuso, por exemplo, como o cigarro, né? Substâncias voláteis, a absorção é mais rápida do que a excreção, né? Verdade, a absorção é rápida porque é respiratória, vai para os alvéolos, rapidinho você tem uma distribuição aí pelo corpo. O efeito é muito rápido, né? Quando nós temos a inalação. E o formaldeído é um exemplo de substância tóxica. Temos outras também, como éter, como clorofórmio, amônia, facilmente absorvidas pela via respiratória, né? Digestiva ou digestória, também comum na toxicologia social e clínica, ingestão de drogas por via oral e de medicamentos. E a via oral é muito utilizada na terapêutica, né? Mas é utilizada também para ingestão de diversas drogas de abuso. A gente sabe, por exemplo, o paracetamol, que é um medicamento muito usado, mas também que tem uma hepatotoxicidade. A via dérmica, né? A adição de uma extração de substâncias ali na pele, para que seja absorvido e acaba sendo distribuído pelo corpo, tendo os efeitos tóxicos, muito observado pela toxicologia ocupacional e ambiental. E indica o não uso de EPI, né? Então, se eu vou me expor a uma substância que vai ser absorvida pela minha pele, eu utilizo um EPI para que isso não aconteça. O jaleco de manga comprida, luvas, né? Depende muito da solubilidade, da lipossolubilidade, porque para ser absorvida através da pele tem que ter, né, uma característica, né, de solubilidade bastante parecida aí com a pele, né, em termos de polaridade. Exemplo, o etilmetano sulfonato, que é uma substância tóxica absorvida pela pele. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Observem que são os mesmos parâmetros farmacocinéticos que a gente está estudando aqui, os mesmos que estavam ligados lá na nossa... Nós não fizemos a disciplina, né, de farmacocinética, né? Foi comigo que vocês tiveram, mas nós estudamos isso lá em controle de qualidade, por exemplo, quando a gente falava da distribuição, da análise, da pesquisa e desenvolvimento de fármacos, principalmente, né? P&D. Uma delas um dos parâmetros que são observados, né, nas pesquisas clínicas aí é a absorção presentes, né, a distribuição, a metabolização e a excreção. Os parâmetros farmacocinéticos são medidos aí, avaliados, monitorados nos ensaios clínicos. Ok? Beleza, pessoal? Tudo em ordem? A nossa primeira disciplina do AVA, ela já vai da unidade do SAGA, né? Ela já vem aqui desse nosso material, a partir dessa nossa parte agora aqui, né, dos parâmetros farmacocinéticos. Se não me engano, começa a partir daqui, absorção, distribuição dos fármacos. Essa parte introdutória é importante para vocês compreenderem como se dá essa exposição, esse processo, né, gerado aí a partir da intoxicação, mas em termos didáticos a gente divide mesmo a toxicologia em ambiental, ocupacional, social, ok? E clínica, que é a análise, né, dos parâmetros aí hepáticos, renais, que podem identificar uma intoxicação, ok? Beleza? Joia, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não, não? Bom, se não tiver, eu vou encerrar por aqui hoje. Nossa aula de hoje mesmo era mais uma apresentação de ementa, de conteúdo introdutório, tá? Ficou combinado assim com a coordenação, uma vez que nós não temos ainda unidades no SAGA para vocês. Essa L50
Ela... Oi? A DL50? Sim, ela é usada quando a pessoa está testando medicamento? É, a DL50 é um ensaio pré-clínico, né? Antes de você entrar com a droga, com o medicamento no ser humano, você tem que definir em animal qual que é a dosagem tóxica. Então, imagina você que foi descoberta uma droga nova. Eu preciso de saber qual a dose terapêutica dela. Então, até onde eu posso chegar a concentração dela? Por que que a hidroclorotiazida 50 miligramas, a azitromicina é 500 miligramas? Porque tem um teste que é realizado no organismo para que seja definida a janela terapêutica, qual que é a dose mínima e qual que é a dose máxima. A DL50 mostra a dose tóxica, que mata 50% dos ratos que são utilizados no laboratório. E aí eu faço uma associação com o ser humano. O ratinho tem 50 gramas, 100 gramas, e a dose tóxica foi X miligramas. Um ser humano padrão adulto tem 70 quilos, eu faço uma regra de 3 e eu descubro qual será a dose tóxica para o ser humano. Claro que eu não vou testar a DL50 em ser humano, já que eu já imaginei, já defini, já tenho pelo menos uma suposição de que aquela dosagem por quilo de peso leva à morte. Então, entendeu? Faço a DL50 pré-clinicamente, nos ensaios pré-clínicos de bioterismo em animais, antes de levar para a análise em ser humano. Entendeu, Kelly? Ok. Ok? Uhum. Então tá jóia. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula na sexta-feira. Não, sexta-feira nada. A gente tem aula amanhã de química farmacêutica, no segundo horário, tá? Temos química farmacêutica e medicinal amanhã, na teoria, e na sexta-feira nós temos os 4 tempos de prática, que nós temos os 2 primeiros tempos de prática de química farmacêutica e temos os 2 últimos tempos de prática de toxicologia. Ok? Beleza? Então, valeu, pessoal. Vou deixar vocês aí. Desculpe hoje pela voz aqui, tá? Essas mudanças de temperatura, esse clima tá muito doido, né? Fazendo muito frio. Minha voz hoje tá se arrastando. Tá joia? Já recebi a mensagem aqui que tem outra professora já, que daqui a pouco tem aula nessa sala, tá bom? Bom retorno, foi bom ver vocês. Amanhã nos encontramos de novo e na sexta-feira de forma presencial, tá joia? Abraço, pessoal. Tchauzinho.